cheguei atrasado, meu amigo, então não posso falar porra nenhuma. Formiguinha, paz e amor. Formiguinha, paz e amor. Hoje podia nem ter quadro aqui que eu ia estar achando tudo lindo. Até porque eu errei, vocês me desculpem, eu errei todos. Mas o trânsito de São Paulo é um nojo, né? Um nojo. Diferentemente desses dois rapazes aqui, que além de jogarem muito, ainda são bonitos, né? Alguém acha o De Bruyne bonito? É bonito. O Kaká é um gato, né? Aí não tem como. Então roda a vinheta aí. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A apenas contemplar a existência, porque enfim, a vida é maravilhosa, já dizia o profeta, né? Tinha uma amiga minha que falava assim, a vida é bela, a gente caga nela, mas ela naturalmente é maravilhosa. Quem estraga? Nós, os humanos. Por isso que a camisa diz, I don't believe in humans. Agora vamos ao tema aqui, porque esse tema não é doido, e inclusive nós fazemos o quê? Ao contrário dessa galera, nós escutamos você. E esse tema foi pedido nas redes sociais. Kaká ou De Bruyne? Eu tava vendo, já foi tema de um de placa, viu, Pseudo? De um quadrinho do de placa. Na época da pandemia, a galera em casa. Nesse programa estavam Mauro Beto, Ale Oliveira, Vitor Sérgio Rodrigues e Luiz Felipe Freitas. 50% do programa já não está mais aqui conosco. Ó, vamos lá. Kaká. Vamos considerar aqui, bela fase de Kaká durou entre 2002 até 2010, mais ou menos, ele foi muito bem. A gente tá falando aí de 8, 9 temporadas num nível muito bom. Tem um rabicho dele ali ainda, o começo do Real Madrid não é como se esperava, mas a gente ainda tá falando do Kaká ali que chega na Copa de 2010 grandão, né? A galera imaginava ali que Kaká e Robinho podiam fazer da seleção um time muito competitivo, era uma equipe muito reativa, mas extremamente difícil de ser batida, tá? O Dunga, eu acho que ele foi exageradamente criticado mais pelo trato que ele tinha com a imprensa do que necessariamente pelo trabalho. A outra passagem dele é horrível. De Bruyne, 2014 até agora. A gente tá falando aí também de mais ou menos 10 temporadas no nível muito alto. Aqui e ali ele teve lesões. A última temporada na Alemanha dele é muito boa, porque recapitulando o que foi De Bruyne. O De Bruyne surge na Bélgica, vai pro Chelsea, não se cria no Chelsea, não dá pra falar que ele... e vai pra Alemanha. Na Alemanha, ele já tinha uma passagem antes no Werder Bremen, depois tem a no Wolfsburg, que aí é a passagem que o De Bruyne começa a girar como as pessoas imaginavam. Tanto que na última temporada, antes dele voltar para a Inglaterra e aí ir para o Manchester City, ele é eleito o melhor jogador da Bundesliga. Então o De Bruyne tem algo que o Kaká não tem, por exemplo, porque o De Bruyne foi melhor jogador da Bundesliga uma vez e 2 vezes melhor jogador da Premier League. Isso é pica. O Kaká, ele foi 2 vezes melhor jogador do Campeonato Italiano. E aqui vale uma contextualização para você, jovem, que talvez não pegou o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano ali até a metade dos anos 2000, boa parte dos anos 90 e até a metade dos anos 2000 ali, 2004, 5, 6, até 2007, vai. A Série A italiana era a Premier League, ou seja, era o melhor campeonato nacional do planeta. Depois, o futebol italiano entrou numa crise financeira, dá pra falar que a virada de chave da merda começou mais ou menos em 2006. Mas 2007 ainda tem um rabicho, ainda tem um resquício. Então, o Kaká foi 2 vezes o melhor jogador da então melhor liga do mundo, na época. A Premier League depois foi comendo uma casinha aqui, comendo outra casinha ali, comendo outra casinha ali e pegou a liderança desta corrida pela preferência popular da competitividade de campeonatos nacionais. Então, o Kaká fez algo muito parecido com o De Bruyne. O De Bruyne é aí já 2 vezes melhor da Premier League, o Kaká foi 2 vezes o melhor da sua Premier League lá atrás, que era o campeonato italiano. Porém, o Kaká não jogou na Alemanha, então não foi o melhor jogador da Bundesliga. Mas ele jogou na La Liga e realmente não conseguiu se criar, né? A passagem dele no Real Madrid, ela é decepcionante. Chegam ao mesmo tempo, talvez você se esqueça disso, Kaká, Cristiano Ronaldo e Benzema no Real Madrid ao mesmo tempo. E obviamente que as apresentações de Kaká e Cristiano foram um pandemônio e o Benzema, coitado, vai entrando ali pela porta lateral, ninguém nem viu o homem e se tornou tudo o que se tornou, né? Mas o Kaká tem a passagem decepcionante dele realmente no Real Madrid, ele teve pubalgia séria, lesão séria, isso comprometeu o estilo de jogo do Kaká, coisa que o De Bruyne ainda não passou, por mais que tenha tido temporadas pingadas. O Kaká na carreira tem 13 títulos, o De Bruyne tem 16. Um dos títulos do Kaká, Copa do Mundo, o outro, Champions League. O De Bruyne não tem Copa do Mundo, não tem Champions League, mas eu não vou ser covarde e falar, ganhou a Copa do Mundo, é melhor. Não, o Kaká basicamente nem jogou, né? Entrou muito pouco, e inclusive entrar na final e não conseguiu, né? Essa cena ele deve ter ficado muito puto, né? Tava lá aquecendo pra entrar e o jogo acabou. Aí é o seguinte, De Bruyne, 16 títulos, Kaká 13. Prêmios individuais é bem pau a pau, tá? O Kaká tem um pouquinho ali a mais, mas é muito parecido. Números.
237 gols para Kaká e mais ou menos ali 153 assistências. Por que eu digo mais ou menos? Porque alguns sites, e a maioria desses que faz cobertura muito boa, essa galera meio que ignora assim, o Campeonato Paulista. Os campeonatos aqui, eles ficam a revelia. Então a gente não consegue ter os dados. Tem que pegar e fazer meio que na mão. Então, somando os registros europeus que levam em consideração Copa do Brasil, Libertadores, Série A do brasileiro, ou seja, as competições premium da América do Sul, mais as competições europeias, e aí na Europa eles contam qualquer porra, né? Somando aí, o Kaká tem mais ou menos 153 assistências, o que dá um total de gols de 380. Ele se envolveu em 380 gols. Kevin De Bruyne, 168 gols, bem menos do que o Kaká, porém 232 assistências, que é bem mais do que o Kaká, num total de 390 gols. Ou seja, um número muito próximo, né? Um se envolveu em 380, o outro em 390. O De Bruyne fatalmente vai passar disso, né? Porque ele tem 31 anos, ele vai jogar mais uns 3, 4 anos aí e vai bater, sei lá, 450, 400 e porrada. Então ele vai ter se envolvido em mais gols do que o Kaká. O De Bruyne, é bom lembrar, ele jogou em equipes com um perfil mais coletivo do que o Kaká, eu vou já explicar isso aí. Modelos diferentes. O grande Milan do Kaká não era um time de ficar com a posse o tempo todo e dominar todos os adversários, era um time, em vários momentos, que tinha verticalidade muito também pelo Kaká, tá? Mas era uma linha de defesa muito sólida, um meio-campo que era brilhante do ponto de vista de equilíbrio, mas tinha no Kaká o tempero, além de ter um pouco do Seedorf, o Pirlo aqui e acolá e tal, mas enfim. Num geral, o Kaká ele era o arco e flecha em alguns momentos. Mais flecha do que arco. E aí talvez esteja a grande diferença com o De Bruyne. O De Bruyne joga no Manchester City, que é extremamente dominante de posse, então ele toca mais na bola, ele participa mais do jogo, e isso acontecia na Bélgica. A Bélgica também era um time de controle, diferente da seleção, ou pelo menos da melhor seleção que o Kaká jogou, em que ele era o protagonista, que foi o ciclo de 2010. Ali já era uma seleção bem mais reativa, um time do Dunga que roubava a bola e saía muito rápido. Tem um gol emblemático do Kaká no amistoso em Londres contra a Argentina, que ele sai rabiscando e levando todo mundo, a Argentina toda correndo atrás, inclusive seu Léo. E o seu Léo é Messi. E ele corre e não consegue pegar. E o Kaká termina basicamente dentro do gol. Isso do Kaká era absurdo. Então o Kaká, relembrando, ele tinha um pouco do meia, mas muito do atacante. O Kaká era realmente um meia atacante. O De Bruyne já foi mais meia. Hoje ele tá até se engraçando, né? Pra tentar resolver uns jogos. Mas no geral, são dois caras que no papel são meias ofensivos. O Kaká bem mais meia atacante do que o De Bruyne. E isso é importante para análise. Kaká foi melhor, para você ver, ele foi o melhor meia da UEFA em 2005. E aí em 2007, que é quando ele é o melhor do mundo pela FIFA e bola de ouro, ele é eleito pela UEFA também melhor atacante. Então você tem uma curiosidade do Kaká sendo melhor meia e melhor atacante, eleito pela UEFA. O De Bruyne, ele foi eleito melhor meia da UEFA em 2019 e 2020, mas nunca melhor atacante. Como eu já disse, já foi melhor da Premier League e da Bundesliga e líder em assistência 3 vezes da Premier League e uma vez da Bundesliga. O Kaká, ele foi artilheiro da Champions e líder em assistências da Champions já. Inclusive num ano em que ninguém achava que ele ia ser tão bom, 2011 e 12. Ou seja, o Kaká tem um pouco de De Bruyne na hora do passe. Quem é mais genial? Eu acho que para controlar jogo e para achar é o De Bruyne, mas o Kaká pode fazer isso. Inclusive uma das assistências mais bonitas que eu já vi na minha vida é do Kaká pro Crespo na final de Liga dos Campeões da Europa. É um negócio assim, bem De Bruyne, diga-se de passagem. Seguindo, o Kaká foi seleção da UEFA 3 vezes, 2006, 7 e 9, coisa que o De Bruyne também ficou por ali. Melhor estrangeiro do Cáutio 3 vezes e melhor do Cáutio 2 vezes. Fora ter sido bola de ouro em 2007 e melhor do mundo em 2007 e outras vezes perambulando por acolá, né? Ele ficou por ali nas eleições, ficava às vezes em quinta, em quarta e não sei o que, tava passeando por ali, porque nesse período entre 2004 e 2007, realmente 4, 5, 6, 7, 4 anos que o Kaká jogou uma barbaridade. E aí o que acontece? Se a gente for olhar para os times do Kaká ajudavam ele nessa coisa intensa de velocidade e partir para dentro do adversário. Os times do De Bruyne ajudam o De Bruyne a ter controle das ações. E o De Bruyne já foi segundo homem na seleção da Bélgica do Roberto Martínez. Copa de 18 ele começa a jogar como um segundo homem. Depois ele fica mais solto. O De Bruyne, nesse ponto de vista, taticamente, eu acho que ele é mais completo e mais equilibrado. Ele marca mais do que o Kaká, ele tem um pouco mais de vigor neste papel. E tem mais controle de ações. Características para a gente ver um ranking. De Bruyne é melhor na bola parada, tem inclusive mais gols de faltas do que o Kaká, mas também é mais mortal na assistência de bola parada, seja escanteio ou seja cobrança de falta. Passe, o passe do De Bruyne é melhor do que o Kaká, não só o passe, a assistência, o passe geral. Controle de ação, né? O controle do meio campo do De Bruyne também é maior, até porque o Kaká era bicho solto, né? Precisava estar estilingado. E marcação.
Ou seja, você tem 4 pontos aqui pró De Bruyne. Finalização, Kaká. Fez mais gols, era tão bom quanto na finalização de fora da área, e acho que tinha mais poder, até jogada aérea, enfim. Nesse ponto, o Kaká tinha mais ferramentas de finalização. Velocidade e explosão. Acho que aqui não dá nem pra comparar, né? 1 contra 1. Também eu acho que não dá pra comparar, o Kaká era bem melhor no X1 do que o De Bruyne. Poder de decisão, aqui eu acho que é bem importante. O Kaká tem vários jogos que você vai lembrar dele colocando o jogo no bolso e sendo o dono das ações. O De Bruyne é criticado até hoje por ser pouco decisivo. É bem verdade que recentemente vem de alguns jogos até importantes, inclusive no campeonato inglês. Mas num geral, o Kaká foi bem mais decisivo que o De Bruyne, inclusive fazendo gols mais decisivos e atuações mais decisivas. E você vai ter na memória pelo menos aí uns 10, 11, 12 jogos do Kaká em que ele foi o cara do jogo e jogos grandes, incluindo Inter e Milan, final de Champions e por aí vai. Até jogo de eliminação. O 4-1 lá do Milan contra o La Coruña, o jogo da ida, ele é disparado o melhor em campo. Aí na volta o La Coruña faz um negócio também que é uma vez na vida, né? E conseguiu eliminar o Milan. Arrasto com a bola, que é a progressão com a bola. O De Bruyne é muito elegante também, mas o Kaká chegava a ser imparável. Nesse aspecto aqui é imparável. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 a 4 pró Kaká. E em números, eles são muito próximos, como eu já disse, em números de título, em números de premiação individual, em gols, em assistências. O meu ponto aqui é, o Kaká, dependendo do treinador, e a gente viu isso um pouco no São Paulo do Muricy, tá? Ele ajudava bastante o Ganso ali e ele dava aquele time controle. Ele já no Brasil, veterano e cheio de lesão, ele deu controle àquele time, inclusive ajudou o Ganso muito a jogar bem. Porque ali, mal comparando, o De Bruyne daquele São Paulo era o Ganso. E o Kaká acabou tendo um papel menos protagonista para deixar o Ganso brilhar, e ele jogou muito, tá? Foi um dos líderes em roubadas de bola daquele time. Então o Kaká, dependendo do treinador, se fosse preciso fazer, o Kaká poderia ter um pouco de De Bruyne. Ele poderia fazer o que o De Bruyne fez, talvez não com a mesma genialidade e com a mesma constância. Eu não acho que o De Bruyne possa ser Kaká. Eu não vejo o De Bruyne tendo aquele arrasto, aquele poder de decisão, te entregando como o Kaká fez algumas 5 ou 6 temporadas, entregando ali 19, 16, 17, 20 gols. O De Bruyne fez isso 2 vezes. O Kaká fez isso muito mais vezes, em engrenagens, inclusive, menos ofensivas. E numa época em que você fazer para um meia 19, 20 gols era coisa pra caramba. Hoje em dia, tem vários aí que metem essa quantidade, mas na época do Kaká, ainda mais no futebol italiano, isso é realmente bastante relevante. Então eu vou falar um negócio pra você, quando eu vi na rede social, eu falei, cara aqui tá com um cheirinho de De Bruyne, mas mergulhando e sendo justo, neste momento, ainda é Kaká. Ainda é Kaká. Pode ser que daqui a 3, 4, 5 anos isso aqui se torne uma barbaridade, mas no momento, este Polêmicas Vazias ainda escolhe Kaká, porque existe, não tem aquela história aqui, o Kaká olha pro De Bruyne e fala, o De Bruyne que habita em mim, cumprimento o De Bruyne que habita em você. O De Bruyne eu já acho que não pode fazer isso. Ele não vai falar, o Kaká que habita em mim, cumprimenta o Kaká que habita em você, porque o De Bruyne tem bem menos de Kaká. O Kaká tem um pouquinho de De Bruyne. Ficou boa essa explicação final? Então eu vou parar por aqui, que é pra parar no auge, né? Aí agora você faz qualquer coisa aí, bota inclusive nos comentários, e é nóis. Valeu, desculpa o atraso mais uma vez.